Bom, como previsto no plano de aula, eu tô aqui hoje para poder fazer a correção do tópico aplicando conhecimento, tá bom? Para vocês. E o que acontece? Eu passei um gabarito para vocês dessas atividades. A atividade, lembrando que a atividade foi para casa, eu passei o gabarito para vocês fazerem a correção, lembrando que é o que eu sempre falo em aula para vocês. Eu prefiro que vocês, principalmente em questões interpretativas, coloquem as respostas com as palavras de vocês, e quando eu passo a resposta é para que vocês façam a correção e não que vocês apaguem e coloquem a minha resposta, tá bom? Isso quando as respostas batem, né, gente? Quando a resposta tá errada, é claro que vocês irão apagar e colocar a resposta certa. Mas por que isso? Para que vocês tenham essa capacidade, para que vocês pratiquem essa capacidade de montar uma resposta completa com as palavras de vocês, tá bom? Então, esse gabarito que eu passei para vocês é a fim de fazer a correção, e aqui eu vou explicar cada resposta. Portanto, eu não vou passar aqui respostas prontas, porque já tá aí na mão de vocês, mas eu vou fazer a correção, explicar o porquê de cada questão, tá bom? Aqui no caso, nós começamos com um texto que se trata da biografia de Zumbi dos Palmares. Então, eu vou fazer essa leitura para vocês e com vocês, acompanhem aí, no caso, é na página 38, tá? Então, nós vamos fazer de forma bem completinha, já que é uma videoaula gravada, e vamos depois para as questões, tá bom? Bem, lá na página 38, no Aplicando Conhecimento, começa com o seguinte trecho. Leia estes trechos da biografia de Zumbi dos Palmares para responder as questões dessa sessão. Essa história começou exatamente há 100 anos atrás. Numa noite qualquer do ano de 1597, 40 escravos fugiram de um engenho no sul de Pernambuco. Fato corriqueiro. Escravos fugiam o tempo todo de todos os engenhos. O número é que parecia excessivo, 40 de uma vez. Fora também insólito o que fizeram antes de optar pela fuga coletiva. Armados de foices, chuços e cacetes, haviam massacrado a população livre da fazenda. Já não poderiam se esconder nos matos e brenhas da vizinhança. Seriam caçados furiosamente, até que um por um tivessem o destino dos amos e feitores que haviam justiçado. Zumbi, página 7. A criatura que chamamos de Zumbi nasceu livre em qualquer ponto dos Palmares, em 1655. Talvez no começo do ano, quando a água das cisternas é pesada e morna. Talvez no meio ou mesmo no fim, quando o chão está coberto de buritis podres. Um dia se saberá bastante sobre ele. Milhares de documentos amarelos, difíceis de ler, guardam a história do preto pequeno e magro, que venceu mais batalhas do que todos os generais juntos da história do Brasil. Esses papéis dormem em Évora, na Ajuda, em Lisboa, Recife e Maceió, aguardando estudos pacientes. Tudo começou com um Brás Rocha, que atacou Palmares em 1655 e carregou entre presas adultas um recém-nascido. Brás o entregou honestamente, como era do contrato, ao chefe de uma coluna, e este decidiu fazer um presente ao cura de Porto Calvo. Padre Melo achou que devia chamá-lo de Francisco. Não podia, naquele momento, está visto, adivinhar que se afeiçoaria ao pretinho. Se pode imaginar que não foi das piores a infância de Francisco. O padre talvez lhe batesse, como mandava a época, mas não lhe faltou alimentos e médico. Quem dá os beijos, dá os peidos, dizia o povo. Padre Melo achava Francisco inteligentíssimo. Resolveu desasná-lo em português, latim e religião. Talvez olhasse com orgulho o moleque passar com o turíbulo, repetir os salmos. Numa noite de 1670, ao completar 15 anos, Francisco fugiu. Francisco, retornando a Palmares, com 15 anos, passou a ser chamado de Zumbi e constituiu livremente sua família, um pai, irmãos, tias e tios. O principal destes se chamava Ganga Zumba. Ganga Zumba, que chegou a Palmares
no tempo da invasão holandesa, era, ao contrário de Zumbi, um africano alto e musculoso. Tinha, provavelmente, temperamento suave e habilidades artísticas. Como em geral, os nativos de Alada, nação fundada pelo povo Ewe na costa dos escravos. Em 1670, Zumbi voltou. Palmares eram dezenas de povoados, cobrindo mais de 6.000 quilômetros quadrados. Zumbi, página 27 e 30. Vamos lá então, gente. Bem, aqui vocês viram que se trata de uma biografia, então o gênero textual é o gênero de biografia, tá bom? Então vamos fazer as análises. As 3 primeiras perguntas é em relação à interpretação e gênero. Vamos lá? Primeiro, após a leitura atenta do texto, pesquise e responda as seguintes questões. Quem foi Zumbi? Gente, a própria biografia traz, se vocês pesquisaram aí na própria internet, se tem falando muito sobre Zumbi. Zumbi foi uma importante figura de representação e da resistência negra à escravidão, né, na época do Brasil colonial. Ele foi líder do Quilombo dos Palmares. Para quem não sabe, quilombos, né, e provavelmente vocês sabem porque vocês estudam história, né, isso em algum momento. Quilombos são comunidades de resistência, são comunidades que abrigavam, né, negros que fugiam, né, dos locais, das casas de engenho, e eles fugiam, e lá era onde se abrigavam essas pessoas que fugiam dessa realidade, né, imposta da escravidão. Então, Zumbi foi esse nome super importante, ele defendeu por anos esse quilombo, que foi o Quilombo dos Palmares, foi líder e foi o último líder, a última liderança do Quilombo dos Palmares, tá bom? Um fato interessante, Zumbi significa força do espírito presente, tá? B, o que ele representa para a história do Brasil? Como eu acabei de falar, Zumbi foi um grande nome de resistência, né, a esse período horrível que o Brasil teve, né? Lá no início do descobrimento, né, que seria mais coerente chamar de invasão, né? Além do genocídio do povo indígena, também teve um genocídio tremendo do povo negro escravizado, dos africanos que foram tirados de suas terras e trazidos para o Brasil e escravizados. E ele foi uma figura importantíssima na resistência pela vida desses negros aqui, nesse período horrível que durou muitos anos, né? Então, tão importante que o Dia da Consciência Negra marca o dia de sua morte, né? Que é o dia 20, é o dia 20 de novembro. Então, é tão importante que esse dia foi datado como o Dia da Consciência Negra, né? Que é para se refletir sobre a inserção do negro dentro de uma sociedade racista e de uma sociedade desigual, que já nasceu dessa forma, desde lá da época da invasão, né? Às terras do Brasil. Então, o Zumbi foi essa figura super importante de resistência e de representação dessa resistência, tá bom? 2. No texto em estudo foram citadas datas, locais e nomes específicos. Por que essas informações são necessárias nesse gênero textual? Qual que é o gênero textual tratado aqui, que eu acabei de falar com vocês? O gênero textual é de biografia. Biografia são fatos, são dados, né? Dados apresentados sobre a vida de uma pessoa. Se eu vou apresentar os dados de uma pessoa, se eu vou apresentar fatos consistentes, fatos que aconteceram de verdade, eu preciso trazer datas, eu preciso trazer nomes, eu preciso trazer tudo que indiquem a veracidade dessas informações, né? Então, todos esses gêneros que indicam fatos reais, que realmente aconteceram, como notícias também, né? Todos os gêneros textuais que trazem esse tipo de informação precisam trazer fontes
sejam datas, sejam nomes e principalmente a biografia, porque a biografia é isso, é saber ano de nascimento, o ano da morte, o ano dos seus feitos, né, de quem está sendo ali o estudo da biografia, os lugares por onde a pessoa passou, onde a pessoa nasceu, tá bom? 3. Analise o predicado da oração. Samuel era obediente e esperto. A. Classifique o verbo e seu complemento nesse contexto. Gente, qual que é o verbo aqui dessa oração? Samuel era obediente e esperto. O verbo é o verbo ser, certo? Que está flexionado aqui como era, no passado. Qual que é o predicado dessa oração? Eu tenho um predicado nominal, certo? Aqui eu tenho um predicado nominal porque está trazendo uma característica do meu sujeito. O meu sujeito é Samuel, certo? Então, aqui, quais são os predicativos? Aqui eu tenho mais de um predicativo. Quais são os predicativos aqui desse sujeito? Obediente e esperto, ok? B. Classifique o predicado da oração. Acabei de falar, é um predicado nominal, certo? Então, era obediente e esperto, se trata de um predicado nominal, porque traz um predicativo do sujeito. C. Por que o termo esperto está no masculino e no singular? Gente, aqui nós vamos falar de concordância nominal. Quem que é esperto? Samuel, certo? Samuel é um substantivo próprio de gênero masculino, certo? Então, a minha característica, o que eu vou trazer, tudo que eu vou trazer ali que se refere a esse substantivo, que se refere a esse sujeito, eu preciso acompanhar a flexão de gênero e de número também, se estiver flexionado em número, se fossem os homens, né? Se fosse os homens, eu teria que deixar no masculino, mas colocar numa flexão de número no plural, tá bom? Então, é questão de concordância. 4. No trecho, fato corriqueiro, a ausência de um verbo. Qual seria o verbo adequado ao contexto? Gente, esse trechinho aqui é ali no início desse parágrafo aqui, ó, do segundo parágrafo. Numa noite qualquer, no ano de 1597, 40 escravos fugiram de um engenho no sul de Pernambuco. Fato corriqueiro. Escravos fugiam, esse trechinho aqui, fato corriqueiro, ele tem um verbo em elipse, ou seja, esse verbo está oculto. Qual que é o verbo que poderia estar aqui e que faria sentido? Eu poderia colocar o verbo era. Era um fato corriqueiro, certo? Que caberia aqui dentro dessa oração. Então, às vezes, eu posso fazer da minha construção sintática ali do meu texto, dos meus períodos, eu posso colocar um verbo em elipse se assim for coerente, né? Colocar ali e não fizer falta, claro, né? Mas isso aqui é só se eu quiser causar certo efeito ou se eu não quiser repetir esse verbo que já foi citado anteriormente, tá? 5. Classifique o predicado dos seguintes fragmentos e destaque seu núcleo. A. Essa história começou exatamente 100 anos antes. Gente, quando eu falo assim, destaque o núcleo do predicado, quando se trata de um predicado verbal, o núcleo do meu predicado verbal é o verbo, certo? Quando é um predicado nominal, o núcleo do meu predicado é o predicativo. Um núcleo sempre vai ser a informação principal. A informação principal de um predicado verbal é o verbo, porque o verbo é a própria ação que foi feita, certo? O que vem depois é complemento dessa ação, mas o principal é a ação, certo? Que foi feita. Se o predicado for nominal, lembrando que automaticamente se eu tenho um predicado nominal, eu tenho um predicativo do sujeito. Não tem como eu ter um predicado nominal sem predicativo do sujeito, tá bom? Então, o predicado nominal, quando eu tenho um predicado nominal, o meu núcleo do meu predicado nominal já não é o verbo, é o predicativo, ou seja, a característica que está sendo dada ao meu sujeito, que é a informação principal, tá bom? Então, eu tenho lá, essa história começou exatamente 100 anos antes.
Qual que é o meu verbo? O verbo é começou, certo? Ele tá trazendo depois uma característica ou ele tá trazendo uma ação? Começou exatamente 100 anos antes. Ele tá trazendo uma ação, a ação de realmente começar. Essa história começou. Então, o sujeito é essa história, certo? E esse verbo está indicando a ação dessa história começar e está trazendo o tempo também que essa história começou. Então, o núcleo é o verbo, começou, e se trata de um predicado verbal. B. 40 escravos fugiram de um engenho no sul de Pernambuco. Aqui, no caso, qual é o meu verbo? O verbo é fugiram. Depois dele, eu tenho uma característica do meu sujeito. Qual que é o meu sujeito? 40 escravos. Eu tenho uma característica ou eu tenho uma ação mesmo de fugir? Eles fugiram de um engenho. Aqui está muito claro que realmente é uma ação de fugir. Então, o núcleo aqui do meu predicado verbal é o verbo fugiram e se trata de um predicado verbal, certo? E C. Milhares de documentos amarelos guardam a história do preto pequeno e magro. Qual que é o meu verbo? O verbo aqui é guardar. Esse guardar, ele é uma ação ou ele traz uma característica do meu sujeito que é milhares de documentos amarelos? Ele traz uma ação. Esses milhares de documentos amarelos realmente exercem a ação de guardar essas histórias, tá bom? Então, aqui o meu núcleo é guardam, é o verbo mesmo, o verbo guardam, e se trata de um predicado verbal, certo? 6. Leia. Talvez olhasse com orgulho o moleque passar com o turíbulo, repetir os salmos. Ah, quantas orações há nesse período? Gente, é importante aqui vocês entenderem que as orações, elas giram em torno de um verbo. Se dentro de um período, ou seja, antes do ponto, de uma pontuação que marca fim, que demarca fim de um trecho, se nesse período eu tenho mais de um verbo, então eu tenho um período composto, ou seja, eu tenho um período ali que tem mais de uma oração. Então, tudo que gira em torno daquele verbozinho ali se trata de uma oração, beleza? E quantas orações, quantos verbos eu tenho aqui? Talvez olhasse com orgulho, olhasse é um verbo. O moleque passar com o turíbulo, passar é outro verbo. Repetir os salmos, repetir é outro verbo. Se eu tenho 3 verbos e 3 ações ali acontecendo, então eu tenho 3 orações, tá bom? Então, vocês vão colocar aqui que são 3 orações. B. Pode-se afirmar que o sujeito é o mesmo em todas as orações desse período? Explique. Não é o mesmo sujeito. Por quê? Olha aqui, talvez olhasse com orgulho. Quem olha com orgulho? Quem olha com orgulho, se eu olho lá no meu contexto, onde está inserido esse trecho, quem olha é o Padre Melo. Já aqui na segunda oração, o moleque passar com o turíbulo, essa é outra oração, o sujeito claramente é o moleque. E quando eu olho para essa outra oração, repetir os salmos, quem repete também é o moleque, mas não é, de forma geral, não é o mesmo sujeito, porque na primeira oração eu tenho um sujeito diferente, que é o Padre Melo, beleza? C. Classifique o predicado de cada oração. Quais são os verbos que eu tenho em cada oração, gente? Eu tenho o verbo olhar. Aqui, no caso, ele indica uma ação, certo? Então, eu tenho o predicado verbal. O moleque passar com o turíbulo. Passar indica mesmo a ação de andar, passar na frente da pessoa, tá? E repetir os salmos. Repetir indica a ação de verbalizar repetitivamente, certo? Então, nos 3 casos, nas 3 orações, eu tenho o predicado verbal. D. Observe o adjetivo feliz inserido nessa nova construção da terceira oração. Repetir os salmos feliz. Aqui, no caso, ele adicionou feliz nessa terceira oração. Classifique sintaticamente esse termo e explique por que é assim classificado. Gente, aqui no caso, o que eu tenho? Eu tenho feliz, obviamente, ele é um predicativo, ele é um termo que indica uma característica, certo? Ele é um predicativo do objeto, que é os salmos. Vejam bem, olha só, o verbo repetir, ele é uma ação e ele precisa ser complementado. Então, ele é transitivo. Quem repete, repete algo, certo? E aqui, no caso, ele é um verbo transitivo direto. Repete o quê? Repete os salmos. Então, aqui, no caso, os salmos é objeto direto. O que é feliz? São salmos que são felizes ou é o moleque que é feliz?
Aqui, no caso, ele é um predicativo do sujeito, porque quem é feliz é o sujeito e não o objeto. Tanto que ele concordou em aqui não tem como ele concordar em gênero, porque feliz é invariável em gênero, mas ele concordou em número, certo? Ele concordou, ele tá no singular que tá concordando com o sujeito. Então, tomem cuidado, nem sempre quando aquele predicativo vier perto do sujeito, ele vai ser automaticamente predicativo do sujeito. Ele veio aqui perto do objeto, perto do complemento verbal, então ele é característica do complemento verbal. Não. Olhem a flexão e olhem a quem que ele está ligado, tá bom? Então, feliz aqui no caso, feliz é um predicativo do sujeito que está ligado ao moleque, beleza? E como se classifica o predicado nessa nova construção frasal? Gente, aqui eu tenho o predicado, aqui tá pedindo pra gente falar do que se trata aqui nessa nova construção, o predicado e não a palavrinha em si. O predicado se trata de um predicado verbo nominal. Por que se trata de um predicado verbo nominal? Porque ele traz uma ação, a ação de repetir os salmos, e logo em seguida ele traz uma característica do meu sujeito. Então, ele tem dentro ali do predicado tanto uma ação quanto uma característica. Portanto, se trata de um predicado verbo nominal, beleza? 7. E última questão. Justifique a concordância nominal. A. O nascimento e a morte de Zumbi tornaram-se emblemáticos. Gente, aqui é mais sobre questão de concordância, tá bom? Do predicativo e do predicado com o sujeito. O que eu tenho aqui? Nas 3 orações, tanto da A, quanto da B, quanto da C, eu tenho 3 casos que são possíveis de concordância. Quais são elas? A primeira, eu tenho um predicativo do meu sujeito depois do sujeito. Então, o sujeito está anteposto do meu predicativo. Quando isso acontece, o meu predicativo, ele precisa... O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 núcleos dentro do sujeito. Eu não tenho só um sujeito, certo? Eu não tenho só um núcleo do sujeito, aliás. O sujeito é o nascimento e a morte de Zumbi. Eu tenho 2 núcleos. Eu tenho o nascimento e a morte. Vejam que são 2 núcleos de gênero diferente. Um está no masculino e o outro está no feminino. Porém, se esse predicativo ele vem depois do meu sujeito, mesmo ele sendo de gêneros diferentes, eu coloco o meu predicativo que está se referindo a eles, portanto, tem que ter concordância, eu vou colocar ele no plural, tá? Eu vou flexionar ele no plural e no masculino, para englobar os 2. Já na B, eu tenho outro caso. Tornou-se emblemático o nascimento e a morte de Zumbi. Continuo tendo 2 núcleos do sujeito com 2 gêneros diferentes, tá? Só que o meu predicativo, ele vem no masculino e no singular. Quando esse predicativo, ele vem antes do sujeito, ele vai concordar, essa é uma opção, ele pode concordar com o núcleo que está mais perto dele. Qual que é o núcleo que está mais perto dele? Emblemático, o nascimento, aliás. O nascimento não está no masculino e no singular, então o predicativo ele concordou com o que está mais próximo. Isso quando ele está antes do sujeito, quando ele vem antes e não depois. Outra opção de se concordar quando o predicativo vem antes dos núcleos do sujeito é aqui o caso da C. Parecem animados a população negra e Zumbi. A população negra, a população é um núcleo e é do gênero feminino. Zumbi é um substantivo no masculino, certo? E então são 2 gêneros diferentes. O que eu posso fazer também? Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá no primeiro caso, quando ele vem depois dos sujeitos. Eu posso também colocar no gênero masculino, tá? E no plural, para englobar os 2. Então, eu posso fazer dessa forma quando vem antes dos núcleos, quando se trata de 2 sujeitos de gêneros diferentes. O que eu posso fazer? Eu posso se ele vier antes, eu posso concordar com o núcleo que esteja mais próximo, deixando ele no singular, ou eu posso englobar os 2, utilizando o gênero masculino e o plural, para demonstrar que eu estou englobando os 2, beleza? Esse vídeo ficou um pouco maior do que os nossos vídeos normais,
né? Mas é porque realmente a gente precisava fazer essa leitura do texto para poder entender, para poder debater sobre as questões, tá bom? Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem entrar em contato com a coordenação para eles entrarem em contato com a gente e aí eu tiro as dúvidas de vocês e também nos plantões de dúvidas vocês podem trazer as dúvidas que nós vamos tirar, beleza? Um beijo e até a próxima aula.